Olá, pessoal. Como prometido, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história de preparação para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Eu entrei na Receita Federal em 2009, no concurso de 2009. Na verdade, eu entrei em 2010, né? Todo o processo do concurso é um pouco demorado, mas o concurso que eu fiz foi o concurso de 2009. É um concurso que tinha 450 vagas e deu aí em torno de 78 mil inscritos, né? Eu entrei na Receita Federal lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. É um local onde sempre tem muita vaga, né? Eu fiquei lá 3 anos, lá em Uruguaiana, foi um período muito bom da minha vida, aprendi bastante coisa lá. E aí, depois consegui voltar aqui para o Ceará, né? Vim para a inspetoria do PECEM, em 2013. Desde 2013 que eu estou aqui, essa imagem aqui atrás é a imagem do Porto do PECEM, fica na região metropolitana de Fortaleza, para quem não conhece aqui a região. E em 2019 eu assumi a titularidade aqui da unidade, estou como inspetor-chefe desde então, vai fazer 2 anos aí, tá? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal? Muita gente me pergunta sobre a questão da preparação para o concurso, certo? Da Receita Federal. E a gente está no momento com um pedido de autorização de concurso, né, de realização de concurso. O último concurso que teve foi em 2014, então já faz bastante tempo. A gente está indo aí para 7 anos sem concurso, né? E a gente falar um pouco sobre o trâmite desse processo, né? A gente não está numa época muito favorável à realização de concurso. Vocês veem aí que a gente está tendo pouco concurso, né? Então a gente não sabe quanto tempo vai demorar para esse concurso ser autorizado e sequer se será autorizado, certo? Mas o fato é o seguinte: a gente tem duas realidades aí. Uma é a realidade pré-aprovação, pode demorar ainda um bom tempo aí para esse concurso ser aprovado. E a outra é a realidade pós-autorização. Depois que esse concurso for autorizado, a Receita Federal vai ter o interesse de fazer a prova o quanto antes, porque a gente está com uma carência realmente de pessoal muito grande. Então, Edson, você está falando aí de quanto tempo, mais ou menos? Eu não faço a menor ideia, mas assim, apenas na base do chute, eu não vejo esse concurso sendo realizado em menos de um ano, certo? Você acha que dá tempo, Edson? Esse tempo daria para se preparar, para alguém começar do zero sua preparação? Eu acho que dá. E eu sou a prova viva de que dá porque eu fiz isso, né? Eu consegui me preparar para o concurso da Receita Federal partindo do zero, concurso de auditor, e consegui me preparar aí com cerca de 11 meses, tá? Então eu vim aqui hoje para conversar um pouco com vocês, porque a gente percebe que existe uma certa desinformação, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída, uma pessoa que trabalha na área, com conhecimento de direito tributário, com conhecimento de direito aduaneiro, e se questionava ali se teria potencial ou não para passar nesse concurso. Pessoal, claro que tem. A aprovação num concurso desse, apesar de ser um concurso de alto nível, um concurso que demanda uma preparação profissional, tem que ser encarado com profissionalismo, né, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas existe aí uma espécie de receita de bolo, você seguindo ali, você tem uma chance grande de conseguir a sua aprovação, tá? Mas apesar de eu estar falando aqui de receita de bolo, eu estou sempre olhando aqui para o lado, só que fiz uma colinha aqui, tá? Para copiar algumas coisas, para não me perder aqui na minha fala. Apesar de eu estar falando aqui que existe uma espécie de receita, e existe mesmo, mas essa receita pode ter as variáveis, né? Igual o cuscuz lá da Juliette, que teve aquela discussão toda do cuscuz aqui do Nordeste para o cuscuz lá do Sul. Então, existe sim variáveis, sim. Por isso eu vou deixar bem claro, o que eu estou falando aqui é o que eu fiz. Perceba que o nome lá do vídeo que eu coloquei foi como eu me preparei. Eu não estou aqui para vender fórmulas mágicas, eu não estou aqui para vender o método Edison de aprovação, não tenho nenhum interesse comercial nesse vídeo que estou fazendo aqui, é simplesmente para compartilhar mesmo com vocês. Então, eu não tenho por que estar querendo aqui criar métodos, vender fantasia, certo? O que eu vou falar é apenas o que eu fiz, deixando claro que o que deu certo para mim pode ser que não dê certo para você. Cada pessoa pode encontrar uma maneira melhor. Então, o Edson disse que é assim, mas eu conheço uma pessoa que passou e não fez nada disso. Ótimo, que bom. Eu não estou querendo aqui ser o senhor da verdade, tá? E deixar bem claro isso. É apenas o que eu fiz. Pode até ser que tenha coisas grotescas que eu tenha feito aí nessa minha preparação e que eu nunca me dei conta, mas no frigir dos ovos acabei conseguindo entrar, tá bom? E aí a gente vai começar a falar então aqui dos pontos que eu acho que foram fundamentais para a minha aprovação, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha, tá? Só um instante aqui para eu colocar o slide na tela.
Pessoal, uma coisa que eu falei foi assim, que eu não iria vender um método mágico de aprovação, não iria vender tutoria, mentoria, não ia vender consultoria, não ia vender apostila, não vou vender CD sobre como passar, curso sobre como passar, certo? Mas eu tenho que falar aqui um pouquinho, assim, assumir aqui um pouco o papel de coach nessa fase inicial, certo? O concurso da Receita Federal é um concurso de alto nível, é um concurso que requer realmente uma preparação profissional, você tem que estar bem motivado, certo? Você tem que estar com a sua mente bastante preparada, porque é uma jornada longa, é uma jornada um pouco sofrida, né? Então é um período que você vai ter muita renúncia, você vai ter que renunciar a amigos, você vai ter que renunciar a ver menos seus pais, você vai ter que renunciar a sair tanto de casa, né? E talvez, assim, por um lado, nesse período que nós estamos vivendo, né, nós já estamos, assim, num ambiente meio que favorável para você ter uma preparação dessa, porque a gente já está num ambiente em que nós estamos saindo menos, nós estamos vendo menos as pessoas de que gostamos, tá? Então, realmente é preciso você estar preparado mentalmente, é preciso que você tenha uma motivação, é preciso que você saiba por que você quer fazer esse concurso, porque senão, ao longo do caminho, é muito provável que você não encontre as forças necessárias para continuar com o ritmo de estudos, que é um ritmo muito puxado. Então, se você não tiver muito claro, eu estou fazendo isso, eu estou me sacrificando por uma razão maior, é possível que você não encontre forças para ir com essa caminhada até o fim. Tá? Então, por isso que eu deixo muito claro isso. Encontra uma motivação, vê claramente por que você quer, e aí você, então, passa para a sua preparação propriamente dita. Tá? E aí eu vou falar o que foi que eu fiz. Repetindo, não é a fórmula Edison para passar no concurso em menos de um ano. É o que o Edison fez que permitiu ele passar em menos de um ano. Eu fiz um excelente cursinho, né, pessoal? Eu fiz um cursinho muito bom aqui da cidade, na época que eu fiz, era o melhor cursinho que tinha aqui disponível na minha cidade, Fortaleza. E eu acho que fazer um cursinho é muito importante, né? É fundamental, talvez seja um dos principais passos, se não o principal, na minha opinião. Por que, Edson, você acha que é tão importante? Primeiro, porque ele ajuda a manter o foco. Digamos que você queira estudar sozinho para esse concurso, e aí você começa naquele primeiro mês, naquela empolgação, aí no segundo mês, eu acho que eu já vou estudar, não vou estudar no fim de semana, aí passa mais um tempinho, eu acho que eu só vou estudar 3 dias por semana, e com pouco tempo você vai vendo, você vai perdendo a motivação, e aí você tende até a possivelmente abandonar a sua caminhada para a aprovação. Fazer um cursinho, ele tem esse diferencial de que você está convivendo com pessoas que estão ali unidas pelo mesmo propósito. Então, você vai estar conversando com pessoas que só vão falar sobre questões, só vão falar sobre contabilidade, só vão falar sobre auditoria, só vão falar sobre direito tributário, discutindo o edital, e você viu o edital passado, e você acha que está quanto tempo por edital. Então, você vive ali no cenário que propicia que você esteja com a sua mente sempre focada no objetivo. Então, isso ajuda muito. Edson, mas é essa a principal razão pela qual você está falando do cursinho? Não. A principal razão para mim é o direcionamento dos estudos. Pessoal, para você descobrir por conta própria o que é que a banca acha mais interessante, o que é que a banca gosta de cobrar mais, qual é o autor que a banca considera mais, para você descobrir isso por conta própria, isso dá muito trabalho, né? Então, o cursinho ele tem essa característica, essa função de filtrar para você o mundo de informações que existem aí fora relativas a esse concurso, e ele te dá, assim, de mão beijada, aquilo que realmente interessa, o que é que cai mesmo, qual é o ponto de vista da banca em relação a determinado assunto. Então, o cursinho meio que te faz cortar um caminho, ele te dá um atalho aí, faz você poder otimizar o seu tempo, que você vai concentrar seus estudos naquilo que realmente interessa. Então, você tem aí também essa questão do ganho de tempo, que é considerável. E tem uma outra questão que o cursinho faz, que aí eu já entro no ponto 3, eu coloco ele como ponto separado, que é a questão de o cursinho te indicar o material adequado para você estudar. Edson, por qual material você estudou? Eu estudei pelo material que o cursinho indicou. Material próprio que o cursinho preparava e as indicações de materiais feitos pelos professores, que eu utilizava o pressuposto que eles eram professores altamente experientes, que conheciam a mente da banca, que conheciam esse concurso a fundo, e eu confiava no renome do cursinho aqui da cidade, né, de que aquela indicação daqueles materiais era confiável. Então, eu embarquei nisso aí,
né? E aí eu estudava sempre pelo material que eles indicavam, pelos autores que eles indicavam, comprava sempre os livros que eles indicavam, certo? Porque aqui tem uma questão muito interessante aqui também. Não basta você dizer, eu estudei o doutrinador X em direito tributário, eu sei tudo da mente desse homem. Tudo bem, você vai ter um alto conhecimento do direito tributário, mas se esse conhecimento que você tem não é o conhecimento que a banca quer, a visão da banca, você não vai ter um conhecimento útil. Então, você vai ser uma pessoa altamente conhecedora do direito tributário, mas não do direito tributário que a banca quer explorar. Então, é importante você conhecer a mente da banca. Então, na época, eu me lembro aqui, deixa eu ver de alguns autores que eu lembro, de direito administrativo e direito constitucional. Eu estudei pelo livro que eram até de dois colegas da Receita Federal, que eram o Vicente Paulo e o Marcelo Alexandrino, se não me engano, os nomes. Peço perdão se o nome correto não foi esse. Direito tributário, estudei pelo Ricardo Alexandre. Comércio internacional, Rodrigo Luiz, né? Então, assim, o pessoal do cursinho indicava realmente o material que a banca cobrava. Isso fazia você ganhar muito tempo mesmo. E outra questão aí é você estudar por material atualizado. A banca quer saber de questões recentes. A banca não quer saber qual era o entendimento em relação ao IPI de uma década atrás, não. A banca quer saber a última jurisprudência do STF envolvendo o IPI na importação. Então, se você estuda por um material desatualizado, você também vai estar perdendo tempo. O concurso gosta de novidade. Então, é importante você estudar por material de qualidade, material atualizado. Aí, nessa altura do campeonato, você vai dizer, poxa, o cara tem que fazer um excelente cursinho, tem que comprar material atualizado, tem que comprar vários livros de vários autores, isso está demandando realmente investimento. E está mesmo, pessoal. Como eu falei para vocês, o concurso da Receita é um concurso de alto nível e o nível dos concorrentes que você vai enfrentar é de pessoas que estão ali com uma dedicação muito grande para passar nesse concurso. Então, você tem que encarar realmente essa tarefa com profissionalismo, fazer as coisas do jeito certo, é comprar o material certo, é estudar da forma certa, estudar a quantidade de tempo certo, tá? Então tudo isso é muito importante. Eu falei para vocês a questão da receita de bolo. E a receita, como vocês estão começando a ver aqui já, não é uma fórmula mágica. Todos nós aqui somos pessoas adultas que ralamos muito para entrar na faculdade, ralamos muito para se formar, ralamos muito para conseguir nosso emprego, ralamos muito para conseguir nossa promoção. Então a gente já percebeu que não existe fórmula mágica para nada nessa vida. Quando a gente vê esse pessoal vendendo aí um método misterioso que vai te fazer você ser aprovado em tantos meses e tal, desconfie disso, certo, pessoal? O método, na verdade, é estudo muito, é investimento muito, é renúncia muito, então é assim que você vai realmente conseguir a sua aprovação. Uma outra coisa que eu fiz foi dividir adequadamente o meu tempo de estudo. O que é que você quer dizer com isso? Toda vida que você começa a estudar para um concurso desse, de auditor, você tem como base o edital passado. Só que nunca um concurso é igual ao outro, certo? Nunca. Sempre eles retiram matérias e inserem outras matérias, sempre acontece isso, tá? Mas existe um núcleo de matérias que sempre está presente, né? E aí eu estou falando de língua portuguesa, língua estrangeira, direito tributário, comércio internacional, direito administrativo, direito constitucional. Então, esse é o núcleo base desse concurso de auditor fiscal. Então, essas disciplinas aí, elas sempre vão estar no concurso. Então, se você vai começar a estudar agora, e foi o que eu fiz, né? Eu concentrava a minha atenção maior, não é que eu não estudasse as outras disciplinas, mas o meu foco principal, a minha divisão de tempo era maior para essas disciplinas que eu sabia que com certeza estariam no outro concurso. As outras disciplinas que poderia haver uma possibilidade que não estariam, eu estudava também, mas estudava com menos afinco, assim, não estudava, não dava tanto tempo para elas, tá? Então é importante você dividir adequadamente o seu tempo, esperar sair o edital para você deixar um pouco de lado aquelas matérias que você já vinha estudando, e aí quando sair o edital, você vai e se concentra nas novidades que o novo edital trouxer, né? E foi exatamente isso que eu fiz, né? Veio muita novidade nessa época que eu fiz esse concurso. Esse concurso que eu fiz, acho que teve 16 disciplinas, só que dentro dessas disciplinas tinha umas pegadinhas também. Por exemplo, raciocínio lógico. Além de ter o conteúdo que se convencionou chamar de raciocínio lógico, matemática financeira e tinha estatística, tudo dentro lá da rubrica
raciocínio lógico. Então, foi um concurso com muito conteúdo, certo? Então, era importante a gente ter essa base já bem formada nas disciplinas base do concurso, para quando chegasse o edital, a gente poder deixar elas um pouco de lado, dar uma atenção mais às novidades que foram chegando. E aí, uma outra questão que sempre o pessoal coloca, né? O que é mais importante nesse concurso? É qualidade de estudo ou é quantidade de estudo? Eu estudei muitas horas por dia, pessoal, muitas horas por dia. Não vou mentir para vocês. Já estou ficando repetitivo. O concurso é um concurso de alto nível. É muito conteúdo. Eu acabei de falar para vocês aí que a gente teve 16 disciplinas no concurso que eu fiz, que na verdade ali dariam, acho que, umas 20 disciplinas se você fosse fazer a sua análise mais rígida. Então, se você estudar, então eu vou estudar com qualidade, vou estudar com muita qualidade, vou estudar 2 horas por dia. Só estudando 2 horas por dia, quando você fosse terminar de fazer a primeira leitura do conteúdo desse edital, muito provavelmente, a não ser que você tenha uma memória assim muito boa, muito provavelmente você não ia mais nem lembrar do que você leu lá, começou a estudar, né? Então, realmente, para você dar conta do conteúdo que tem nesse concurso e para você dar conta das novidades que sempre vem no edital, você tem que ter uma quantidade de horas grande por dia de estudo, uma quantidade significativa. Nesse ponto aqui, eu não posso iludi-los, né? Vocês precisam aí realmente encontrar uma forma de ter esse tempo de estudo. Edson, então você está dizendo que se você não fizer isso, não estudar 8 horas por dia, 6 horas por dia, você nunca vai passar nesse concurso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que pode demorar mais, né? Eu tenho colegas que estudavam e trabalhavam e que tinham uma vida de filhos e mesmo assim conseguiram passar, só que eles conseguiram assim com mais tempo, né? Alguns colegas meus se prepararam 3 anos para o concurso, outros colegas se prepararam em 4 anos, mas passaram, né? Mas eu estou falando aqui de como eu utilizei um método de estudo que me fez passar com menos de 1 ano. E nesse método de estudo, eu realmente estudei muitas horas por dia, tá? Então, isso para você, se você tem pouco tempo, se a gente está falando aqui de um intervalo até a realização do concurso de cerca de 1 ano e pouco, então você pode começar agora, mas você vai ter que realmente ter uma quantidade de horas grande aí por dia. E aqui tem uma coisa muito importante também, pessoal. É importante que ao longo dessa caminhada de estudos, você vá criando esquemas que facilitem a sua revisão posterior. Que como eu acabei de falar, é tanto conteúdo, mas tanto conteúdo mesmo, que quando for chegando perto da prova, você já talvez nem se lembre mais de tudo que você estudou. Tá? E aí você precisaria, de alguma forma, rever esses conteúdos. Só que você não vai ter tempo de estudar o conteúdo na sua integralidade novamente, né? Você não vai ter tempo para isso. Então, você tem que ter esquemas que facilitem você fazer a sua revisão quando estiver próximo do concurso. E aí existem os mais variados métodos. Né? Tem gente que faz mapa mental, tem gente que faz fluxograma, tem gente que cria esquemas mnemônicos, tem gente que faz resumo, tem gente que sai grifando o livro todo com canetinhas de cores diferentes, né? O importante é que você tenha um mecanismo que você consiga identificar facilmente que aquele conteúdo é importante e que quando você for fazer a sua revisão, você possa encontrar esse conteúdo rapidamente. Eu não fazia resumo, eu sou uma pessoa, assim, na minha vida particular, um pouco desorganizada. Então, o que eu fazia mesmo, na verdade, era escrevia ali no livro, escrevia no próprio material, atenção, para revisão, né? E depois, lá na frente, quando foi chegando perto da prova, eu saía catando esses locais no livro que eu tinha escrito ali, que aquele era o material para revisão. Mas pessoas mais organizadas, aí, é muito bom fazer o esquema do resumo, é muito bom fazer esquema de fluxograma, mapa mental, isso ajuda demais, pessoal, demais mesmo. Se você tiver que criar musiquinha para você lembrar conteúdo, isso é válido. O que importa é você adquirir o conteúdo que vai cair na prova, né? Como você vai adquirir esse conteúdo, não importa tanto. E uma questão importante que eu esqueci de falar aqui na questão da divisão do tempo, pessoal, como é que eu dividi o tempo? Eu seguia a orientação ali do cursinho, porque eu sabia que o cursinho tinha um compromisso de dar todo o conteúdo do edital dentro do prazo ali que se propunha, né? Então eu ia seguindo aquela divisão do próprio
próprio cursinho, né? Eu sabia que o cursinho ia abordar tudo, então eu ia seguindo no ritmo do cursinho, sempre estudando a matéria que o cursinho ia dar naquele dia, né? Então, assim, se o cursinho hoje vai dar controle de constitucionalidade, eu ia lá e estudava o controle de constitucionalidade, e assim por diante. Mas tem pessoas que utilizam outros métodos, eles existem até na internet, aí facilmente você encontra tabelas do Excel, que eles pegam o conteúdo do edital inteiro e dividem, a própria tabela já vem todo dividido em esquema, com quantas horas você estudaria tal conteúdo e com quanto tempo você seria capaz de completar a cobertura do edital inteiro. Tá? Então, isso é importante também, o esquema de organização dos estudos, for dividir a sua carga horária de estudo, para não correr o risco de você estudar 5 horas num conteúdo, sei lá, que é peso 1, e que possivelmente talvez nem venha no próximo edital, e aí você deixando a descoberto conteúdos que são peso 2 e que com certeza vão cair no edital. Tá? Então, é importante você atentar para essa questão da divisão dos estudos, ter alguma forma de organização desse conteúdo. E, por fim, pessoal, aquilo que talvez seja o item mais importante de todos, né? Eu fiz muitas questões mesmo. Todas as questões que eu vi pela frente, todas as listas de exercícios que eu vi pela frente, eu resolvi. As listas que vinham no livro, as listas que eram dadas pelo cursinho, outras listas que eu encontrava na internet, onde eu via questões, eu ia resolvendo. Porque a leitura é muito muito bom você ler, mas às vezes você vai ler um conteúdo como controle de constitucionalidade, por exemplo, em direito constitucional, só esse conteúdo são cerca de 200 páginas, então quando você termina de ler esse conteúdo, você já está misturando ali um monte de ideias na sua cabeça, tá? Se você não tiver um mecanismo mais ativo, que a leitura é um procedimento muito passivo, né? Se você não tiver um mecanismo mais ativo de raciocinar em cima daqueles conteúdos, dificilmente eles vão se fixar. Então é importante você resolver muitas questões. Eu fiz isso, pessoal. E aí não é apenas para resolver a questão e pronto. Você faz uma lista de questão, errei essas aqui, acertei essas, e aí vai-se embora, já vai estudar outra coisa. Não é para fazer isso, pessoal. Você tem que estudar a lista de questões da seguinte forma. Você tem que saber ali mais ou menos qual é a nota de corte, certo? Qual foi a nota de corte do concurso, e digamos que foi ali em torno de 7, por exemplo. E aí você está numa determinada disciplina, você está ali acertando 50% das suas questões. Então, você está vendo que você está tendo um déficit ali que você precisa suprir. Né? Por outro lado, tem outras disciplinas que você está acertando 90%. Né? Então, você pode pegar essa análise, é importante você analisar o percentual de acerto das questões das listas que você está resolvendo, porque isso vai te guiar a equilibrar a tua forma de estudo. Então, você vai diminuir um pouco ali aquela disciplina que você está acertando os 90%, que você já está tendo um controle maior desse conteúdo, e você vai passar, então, a dedicar mais atenção a essas disciplinas onde você está com déficit. E aí uma coisa que eu fiz também, eu nunca deixava a questão para trás. Nunca deixava a questão para trás. Se eu não soubesse a questão, se eu não encontrasse essa resposta em algum lugar, eu ia pedir para professor, eu ia discutir com colegas, eu ia procurar dar o meu jeito de conseguir entender por que eu não acertei. Então, se você errou, tem alguma coisa que você não está entendendo, vá atrás, porque isso aí pode ser exatamente o seu calcanhar de Aquiles. Algum ponto muito importante que você está deixando para trás. Tá? E hoje em dia isso é bem mais fácil, né? Tem esses grupos de Telegram, grupos de Facebook. Na minha época não tinha muito isso, não. Ou você perguntava para o professor do cursinho, ou você perguntava para algum colega que era estudioso também, assim, e eram as únicas formas que a gente tinha. Então, na minha época, o cursinho também tinha esse papel, né? De você tirar as dúvidas daquelas questões que você não conseguia resolver. E aí, Edson, você fazia muitos simulados? Volto a dizer, eu não fazia muitos simulados. Não estou dizendo que não é para você fazer. Pelo contrário, com quem eu converso, com todos os meus colegas, eles fizeram muitos simulados, mas muitos simulados mesmo, porque aí o simulado permite ver, permite você sentir o clima da prova. Você vai fazer uma coisa ali com a mesma quantidade de tempo da prova, com a mesma quantidade de questões da prova. Então, você entra no clima da prova e você vê em que nível você está e você vê quais são os pontos que você precisa evoluir. Então, nesse aspecto, é muito bom mesmo. Então, a maioria dos meus colegas, todos eles fizeram esses simulados. Eu não fiz. Eu só fiz um simulado quando já estava bem próximo da prova. Por que eu não fiz? Eu não fiz porque eu temia que, se eu fizesse um simulado
o meu desempenho fosse ruim, isso acabaria funcionando como uma espécie de desestímulo, eu ia ficar desmotivado. Então, eu tinha medo, a verdade é essa, eu tinha medo de fazer simulado e ir mal, e aí eu ia me cobrar muito, e aí eu ia me sentir desmotivado. Então, por essa razão, eu não fiz muitos simulados, mas, por outro lado, eu fiz muita, mas muita questão mesmo, tá? Então, pessoal, como vocês viram aí, não tem fórmula mágica, né? O que vocês viram aí, a fórmula mágica é a fórmula do trabalho duro, né? Então, eu encontrei uma motivação, tinha um fator de motivação, que não vem ao caso falar aqui, mas tinha um fator de motivação muito forte, né? Que eu precisava passar nessa prova por conta disso. E fiz um excelente cursinho, investi uma grana. Ah, disse, mas eu vou ter que gastar muito dinheiro, é cursinho, é material, é livro, não sei o quê. Olha, pessoal, eu nunca esqueço uma frase que eu vi num colega meu, né, na época do cursinho. Ele disse, olha, todo esse investimento aqui, de cursinho, material, livro, no primeiro salário você já vai livrar esse investimento todo, tá? Então, assim, obviamente que as outras questões, assim, como é que você vai se manter nesse período? Se eu tiver que não trabalhar, como é que eu vou me manter? Aí isso é uma questão que vai mais de cada um, né? Às vezes você pode contar com o apoio da sua família, às vezes você tem aí uma poupança, e aí você, não, vou usar essa poupança para me manter durante esse tempo de preparação. Então é uma questão particular de cada um, mas o fato é que você tem que fazer realmente um investimento, né? Como eu falei aqui, mas comprar um cursinho bom, comprar material bom, comprar livro bom, comprar coisas atualizadas, dividir adequadamente seu tempo de estudo. Então, você não vai ficar estudando 10 horas por dia, uma disciplina que é peso 1 e que talvez nem caia no concurso, só porque você gosta de fazer aquela disciplina, e aí deixando direito tributário, deixando contabilidade, deixando auditoria de lado, né, pessoal? Você não vai fazer isso. Vai dividir adequadamente seu tempo, estudar muitas horas por dia, a maior quantidade de horas que você puder, tá? E resolver bastante questão. Esse foi o esquema que eu utilizei, que me fez ser aprovado aí, como eu falei para vocês, em menos de um ano. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, que essas dicas possam ter sido úteis, tá? Peço desculpa se eu frustrei vocês e tomei muito do tempo de vocês esperavam uma coisa mais assim, mágica, mais uma fórmula de sucesso. Realmente eu não acredito nessas fórmulas, eu só acredito no trabalho duro. Tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí no meu perfil, pergunta, podem falar comigo, que eu estou à disposição aqui para acrescentar qualquer coisa que vocês queiram saber, tá bom? Muitíssimo obrigado e boa sorte a vocês. Dá tempo, viu, pessoal? Se preparem, se vocês realmente querem isso, montem um esquema de vocês de preparação, porque eu acredito que dá tempo sim de você ser aprovado aí no próximo concurso da Receita Federal. Muito obrigado.